Nessa aula prática, vocês exercitarão a utilização do módulo TPM no modo PWM. Vocês utilizarão os sinais PWM para controle do aquecedor do kit e também do cooler presente no kit. Objetivos gerais: implementar uma biblioteca para controlar o aquecedor e o cooler do kit de desenvolvimento. Se familiarizar com a configuração e uso do módulo TPM para a geração de sinais PWM e aprimorar os conhecimentos requeridos para a configuração do microcontrolador através da manipulação dos seus registradores. Então vocês vão aprender a controlar a velocidade desse cooler preto aqui e controlar a temperatura desse resistorzinho verde. Como eu já mostrei na aula teórica, esse cooler permite acionamento através de sinal PWM, através do pino PTA13, certo? Que está ligado ao módulo TPM1, o canal 1 desse módulo. Esse pino RC1 refere-se ao pino do PIC, o pino do kit do PIC, não ao pino do ARM da Freescale que a gente está utilizando aqui. Se vocês tiverem dúvidas com relação onde os periféricos da placa MCLab estão ligados ao nosso microcontrolador target, por favor, acessem esse arquivo, pois ele apresenta todas as configurações, todas as ligações, na segunda planilha, que possui esse nome aqui. De forma similar, também controlaremos a temperatura desse resistor presente na placa, que é um resistor de 68 ohms com 5 watts de potência. E a potência de aquecimento desse resistor pode ser controlada através do pino PTA12, que ele permite a ligação ao canal 0 do módulo PTM1 do nosso microcontrolador. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês implementem um conjunto de funções para configuração e manipulação dos módulos TPM para a geração de sinais PWM para controlar o aquecedor e o cooler. Todas as regras do padrão de codificação apresentadas na aula 5 devem ser seguidas. As funções devem ser definidas no arquivo aquecedor e cooler.h e implementadas no arquivo aquecedor e cooler.c. Inclua esses arquivos na pasta source do projeto. As portas e os pinos conectados ao aquecedor e ao cooler devem ser definidos de forma organizada no arquivo board.h. Os pinos dos periféricos do ARM e do kit estão definidos no arquivo ODS colocado na página da disciplina. Até aqui tudo muito parecido com o que já fizemos. Vocês vão precisar criar nos arquivos aquecedor e cooler.c e .h algumas funções. São elas a função pwm init. Essa função vai configurar os canais 0 e 1 do TPM1 como Edge Align PWM. Configure ambos sinais PWM para ter uma frequência entre 5 e 20 Hz. Perfeito? Vocês precisarão configurar a fonte de clock do contador, precisarão configurar o canal como PWM, enfim, terão que fazer todas aquelas configurações apresentadas na aula teórica, isso a nível de registradores, sem utilizar a biblioteca. Após a explicação do exercício aqui, nos slides seguintes, eu vou mostrar as etapas que vocês devem fazer para configurar o módulo. Vocês devem criar duas funções, uma cooler_fan init e outra função heater init, para configuração e liberação de sinais PWM para os pinos que controlam o cooler e o aquecedor. Na função PWM init, vocês vão configurar o contador, o TPM, o módulo TPM, na verdade, como PWM e configurar os dois canais do PWM. Mas só nas funções cooler_fan init e heater init, vocês vão liberar esses sinais
PWM para os pinos. Então, primeiro você ativa o módulo, bota ele para gerar o sinal PWM, mas depois você vai liberar aquele sinal PWM para os pinos. E vocês vão criar mais duas funções, uma chamada Cooler Fan PWM Dutch e outra chamada Heater PWM Dutch, para a configuração dos Dutch Cycles dos sinais PWM. Essas funções devem receber como entrada uma variável do tipo float, com valor entre 0 e 1, onde 0 indica Dutch Cycle 0 e 1 Dutch Cycle de 100%. Então, essa variável pode receber qualquer valor, esse parâmetro de entrada, entre 0 e 1. Caso vocês achem necessário, fiquem à vontade para implementar outras funções que vocês achem importante para a organização do código. E vocês devem implementar um teste na main, certo? Que é um código para inicialização e configuração do sinal PWM, que controlam tanto o aquecedor quanto o cooler. E ambos devem ser configurados com Dutch Cycle de 50%. Bastante simples, né? Pessoal, agora que vocês vão começar a trabalhar com o aquecedor do kit, vocês precisarão ter um cuidado muito importante, então peço que tenham muita atenção no que eu vou falar agora. Esse aquecedor, se ele ficar ligado com potência máxima, né, ou seja, com sinal alto nele o tempo todo, ele vai aquecer muito. Eu não sei dizer a temperatura, mas deve chegar acima de 100 graus. Isso pode danificar o kit, pode danificar a placa e especialmente o diodo que está ali como sensor de temperatura próximo a ele. Então nunca deixem o aquecedor ligado por um tempo longo, por mais de 1 minuto. Nunca deixem, no máximo 1 minuto, certo? Então, sempre que vocês testarem o software que está trabalhando lá com o aquecedor, terminou o teste, pega o Dutch Cycle do aquecedor que está, por exemplo, 50%, leva ele para 0% no código e regrava esse código para garantir que o aquecedor está desligado, certo? Então, tem esse cuidado. Tem outro cuidado que é muito importante. Esses vão ter que tomar muito cuidado e ter muita atenção. Olha só. Vocês, quando terminam de debugar, geralmente vocês pressionam o botão Stop, que é o quadradinho vermelho, certo? Quando vocês pressionam esse botão, vocês travam o microcontrolador no estado que ele estava, certo? Então, vamos supor que você está testando o PWM lá, com 50% e apertou Stop. Duas coisas podem acontecer. Primeiro, o sinal PWM, que é um sinal que fica variando de nível 0 para nível 1, né? Nível baixo para nível alto. Quando você parar, você pode parar ou em nível baixo no aquecedor ou em nível alto. Se você parar em nível baixo, tudo bem. Se você parar em nível alto, você vai jogar a potência máxima para o aquecedor por um tempo. Se você esquecer e deixar lá, ele vai ficar fritando e vai estragar o kit. Então, vocês, a partir de agora, quando terminar de depurar, vocês não devem apertar Stop, devem apertar no botãozinho Disconnect. É o botão à direita do Stop, esse botãozinho mostrado aqui no slide, certo? Esse botão fará o quê? Que você desconecte o debugger do KDS, mas o software, o firmware lá gravado no microcontrolador continuará executando, não ficará parado. Então, se você estiver com o Dutch Cycle de 50%, ele vai ficar lá em 50%, o que é menos mal do que ele parar com nível alto, entendeu? Então nunca apertem Stop. 50% não estraga, pode deixar um tempo longo 50%. O problema é se você apertar Stop e ele parar em 100%, vocês podem danificar. Então, pessoal, tenham muita atenção a isso aí. A data de entrega desse exercício é para o dia 28/4, até o fim do dia. E o código deve ser colocado no repositório do Bitbucket em uma nova branch chamada semana 6. Lembrando vocês que cada exercício de cada semana estará em um branch diferente, que vocês não devem alterar os códigos após a data de entrega, porque isso fica registrado no Bitbucket, isso é considerado um atraso e a perda de nota. E também que vocês devem já ter colocado no branch master de vocês o projeto base, que ele será utilizado como base para todos os projetos, incluindo o projeto dessa semana, né? Então, quando vocês criarem um novo branch, ele trará esse projeto base e facilitará o trabalho de vocês. Nos próximos slides, eu mostro detalhadamente como vocês devem configurar o módulo PWM e eu mostro as etapas que devem ser feitas nas ordens que deve ser feito. Então, para iniciar o módulo PWM, para configurar ele, a primeira coisa que tem que ser feita é liberar o clock para o TPM, para o timer. Você deve fazer isso
nesse registrador, SIM SGC6. Então vá até a página 17 do datasheet e verifique como fazer isso. Depois, vocês precisarão configurar o divisor de clock, o pré-scaler do timer do módulo TPM. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Porque se vocês verem no datasheet aqui, na página 552, a configuração do divisor de clock deve ser feito antes de iniciar o módulo. Então, após liberar o clock para o módulo, a próxima coisa que tem que ser feita é configuração do pré-scaler. Isso tudo, essas operações todas que eu estou mostrando aqui, tem que ser feita a nível de registrador. Então, vocês talvez tenham que voltar para a aula 7, onde eu mostro para vocês operações bit a bit para setar ou resetar bits específicos de um registrador. E lembrando, vocês devem, sempre que forem modificar algum bit do registrador, utilizar aquelas operações bit a bit, como mostrado na aula 7, para que vocês modifiquem somente o bit. E lembrem-se, se você quiser setar algum bit, você tem que usar a operação bit a bit ou, e para resetar um bit e levar para nível 0, você tem que usar a operação AND e NOT. Então, voltem para a aula 7 e vejam com atenção isso. Quem tiver dúvida, dá uma pesquisada, porque acho que essa é a maior fonte de erro de vocês. Vocês não conseguirem configurar os bits, somente aqueles bits do registrador, sem modificar os outros. Perfeito? Mas enfim, depois de configurar o pré-scaler do contador, vocês devem configurar a fonte de clock do timer, do módulo TPM. Certo? E conforme configurado no arquivo mcg, onde define os clocks do microcontrolador, o nosso sistema de clock do microcontrolador está configurado para operar no módulo FE, certo? Ou seja, ele utiliza como clock principal o clock gerado pelo módulo FLL, que está configurado para operar em 40 MHz. O cristal externo possui 8 MHz e o sinal MCG IRL CLK está configurado para operar em 32 kHz. O módulo PLL está desabilitado. Então vocês podem revisar a configuração de clock na aula 7. Na verdade, essa aula 7 é bem importante que vocês revisem ela, não só a configuração de clock, mas especialmente a manipulação dos registradores. Enfim, após configurar a fonte de clock do contador, você deve configurar o computador para operar em contagem crescente, up counting mode, e ser incrementado a cada pulso de clock. Então vejam a página 552 do datasheet. Em seguida, vocês devem configurar o módulo do contador, que definirá o período do PWM em conjunto com a frequência do contador. Lembrando que você pode selecionar como fonte de clock do contador tanto o sinal de 40 MHz do módulo PLL, como o sinal de 32 kHz do MCG IR CLK, quanto o 8 MHz do cristal externo. Então vocês podem usar qualquer uma dessas três fontes de clock, façam a conta, vejam se precisam de divisor de frequência, divisor de clock, e aí vocês vão conseguir definir também o módulo do contador, que é o passo 5. E na aula teórica eu mostrei como definir a frequência do módulo do sinal PWM a partir desses parâmetros, da frequência de clock do contador, do módulo do contador e do divisor de clock do contador. Depois você deve configurar o canal do módulo TPM, o canal que está ligado ao periférico. São dois canais que vão ter que mexer, né? Um canal para manipular o aquecedor e um outro canal para manipular o cooler, certo? Em ambos os canais você deve configurar como Edge Align PWM, com High True Pulse, para que o Duty Cycle se refira ao percentual de tempo em que o sinal PWM fica em nível alto. E por fim, vocês devem configurar o Duty Cycle do sinal PWM, certo? É através daquele registrador do canal, do valor de canal. Vejam essas duas páginas aqui para verem como façam isso. Vocês verem como é que faz isso. Então, pessoal, essa aula é muito importante, esse experimento é muito importante. Vocês vão praticar com bastante cuidado, vão fortalecer a manipulação bit a bit,
Como a aula teórica desse módulo PWM foi bem detalhada, todos os registradores foram demonstrados, eu ajudei vocês ainda mostrando quais páginas do datasheet vocês devem procurar para configurar os registradores. E o caminho é esse, quando a gente vai programar para microcontrolador, você tem que se acostumar a olhar o datasheet. Eu facilitei agora, estou dando o caminho para vocês, o passo a passo. Encontrar esse caminho aqui já é uma coisa que pode requerer um certo tempo, ou uma certa experiência, né? Mas enfim, após aqueles dois slides anteriores, eu mostrei quais são os passos para configurar os módulos PWM. E nesse slide aqui, eu mostro o que precisa ser feito para ativar o sinal PWM no pino do microcontrolador. Tem que ser feito duas coisas. A primeira é liberar o clock para a porta do pino de saída PWM, através do registrador SIM SGC5. Isso vocês faziam também quando utilizavam o módulo GPIO para a saída digital do pino. É bem parecida. E vocês devem configurar o multiplexador da porta para que aquele pino seja configurado como PWM, que no caso é a opção 3, bit 3, o valor binário 3. O valor binário 1 a gente está usando como 1, que era input e output, e a alternativa 3 do multiplexador para ambos os pinos vai configurar ele como sinal de saída PWM. Então, é isso, pessoal. Bom trabalho!